Olá, seja bem-vindo para assistir ao meu TCC. Se eu fosse você, fecharia este vídeo neste exato momento, mas caso queira continuar a assistir, saiba que é por sua conta e risco. Bom dia a todos, os demais presentes e os membros da banca. Meu projeto é o Checkpoint, Sistema de Ponto Digital para Funcionários Públicos Não Efetivos de um Centro Municipal de Educação Infantil. Sou orientado pela professora Helenice Josefa Colanco Sete. Pode passar. Durante a apresentação, nós iremos falar sobre a introdução, envolvendo a motivação, problema, possível solução, objetivo, estudo e planejamento. Logo em seguida passaremos para o desenvolvimento, falando sobre o percurso metodológico, as ferramentas utilizadas, como funciona e, por fim, as considerações, falando sobre a implantação, entrevista, resultado e o evento. Pode passar. Introdução. Pode passar. Tudo começou com o meu estágio na cidade de Formosa do Oeste, no CMEI Pingo de Gente. No meu local de trabalho, eu procurei por maneiras com que eu pudesse estar ajudando com os meus conhecimentos adquiridos aqui no IFPR para poder melhorar em algum aspecto dentro do meu local de trabalho. E durante o meu estágio, eu pude identificar um problema que estava acontecendo dentro do CMEI. Esse problema está presente na folha de ponto eletrônico, na folha de ponto manual. O problema dessa folha é que ela está sujeita a rasuras. Eu, como um gerenciador deste ponto, quando eu ia fazer os cálculos de horas e os próprios funcionários preenchem, às vezes eu cometia erros e, por conta disso, eu acabava prejudicando os funcionários. E muitas vezes eu percebia esses erros e tinha que rasurar, rabiscar e colocar a hora correta. Bom, possibilidade de fraudes, porque os funcionários poderiam colocar uma hora que não condiz com a realidade. E falha humana ao realizar os cálculos, que é o que eu já disse, que eu poderia estar cometendo erros. Pode passar. Eu dei uma ampliada na imagem para vocês poderem ver melhor. Aqui o funcionário preenche os dados como o seu nome, o mês, o ano e a carga horária. Aqui temos os dias do mês, temos um espaço para ele colocar horas de entrada e saída no período da manhã e no período da tarde. E a observação é onde eu coloco se ele fez horas a mais, horas a menos, ou se ele simplesmente cumpriu com a sua carga horária. Pode passar. E aqui no fim da folha, nós temos o banco de horas, onde eu preencho com as horas do mês passado que o funcionário tem ou a mais ou a menos, ou se não tem horas extras nem negativas. E aqui eu preencho o total, somado das observações, e eu somo esses dois e coloco no total. Pode passar. Possível solução. Bom, possível solução por quê? Porque não existe apenas uma só solução para um problema. E eu consegui, utilizando de todos os meus conhecimentos adquiridos nesses 4 anos, criar uma solução para o problema encontrado, que é um software de fácil uso e que os servidores possam usar para acessar os seus pontos e por meio de um login e senha, obtendo maior praticidade de acesso ao banco de horas e também mais facilidade para poder bater o ponto e não ocorrendo erros como fraudes e outros problemas. Pode passar. Objetivo. O meu principal objetivo é a automatização do processo de registro e cálculo de horas, facilitar o acesso às horas diárias trabalhadas e ao banco de horas, tendo em vista que, para o funcionário ter acesso às suas horas totais ou às suas horas trabalhadas durante o dia, ele precisa ir até a prefeitura para saber quantas horas a mais ou a menos ele tem, se ele pode tirar horas ou não. E facilitar o acesso aos arquivos de meses anteriores, porque lá no CMEI tem uma gaveta onde ficam armazenados todas as pastas e nessas pastas todos os arquivos de meses anteriores, os pontos dos outros meses. Então, quando eles pediam para mim, Daniel, procura o de tal mês para mim, eu tinha que ficar vasculhando até encontrar, o que demora tempo, e o meu programa faz isso de um modo muito mais fácil e rápido. Pode passar. Para me aprofundar sobre o meu objeto de estudo, que é o relógio ponto, eu fiz um estudo
sobre a origem do ponto. E o ponto ele foi criado por Willard LeGrand Bundy no ano de 1888, no período de Revolução Industrial. Isso ocorreu por conta da migração dos povos dos campos para a cidade, e as fábricas e as empresas elas começaram a ter muitos trabalhadores, o que demandava uma certa o que trazia certa dificuldade para ser gerenciado, porque é difícil gerenciar uma grande quantidade de pessoas sem ter uma tecnologia, e geralmente tinha uma pessoa responsável para estar anotando os horários de entrada e saída de cada pessoa e também fazer o cálculo dessas horas para poder remunerá-las. Com o passar dos anos, os pontos eles foram se tornando mais tecnológicos e surgiram o ponto de cartão, que é o ponto que você coloca o cartão dentro da máquina, do relógio ponto, e você dá uma batida em cima. E daí vai estar fazendo o registro das horas. E até por isso que que atualmente nós usamos a expressão bater o ponto, porque era necessário dar uma batida em cima de um botão para poder registrar as horas. E atualmente, o mais famoso é o ponto biométrico, aquele em que você encosta o dedo, a sua digital no sensor, e o sensor, o programa contido no relógio, ele faz a identificação, sabe quem você é e faz o registro do ponto. Também estudei o Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, a CLT, porque ela envolve todo o contato entre o funcionário e o empregador. Também rege todas as leis contidas nesse decreto, regem o ponto também. Pode passar. Planejamento. Durante o meu desenvolvimento do programa, eu tive que fazer uma análise de requisitos, descobrindo tudo aquilo que eu deveria pôr no meu software para que ele fosse útil para as outras pessoas. E eu identifiquei que seria necessário área de cadastro, login, de registro de ponto, banco de horas, acesso aos pontos dos meses anteriores e a área de administração. O cadastro é a área onde o usuário está se cadastrando. O login, a parte onde ele entra no sistema, na sua área principal. O banco de horas, onde ele pode visualizar todas as horas que ele tem nos meses, as horas totais, se ele tem horas negativas ou positivas. E o acesso dos pontos de todas as batidas dos meses anteriores, como eu falei, os arquivos. E também temos a área de administração, que é um acesso restrito. Somente o usuário administrador tem acesso a essa área. E por meio desta ele pode estar fazendo alterações no banco de horas e também nos dados do ponto e do usuário, os dados do usuário como nome, entre outros. Pode passar. Aqui nós temos dois diagramas que eu utilizei. Temos o diagrama de casos de uso, que ele representa a interação do usuário, a interação dos usuários com o sistema, e o diagrama de entidade de relacionamento, que ele representa a interação das classes dentro do sistema. A primeira, que é o diagrama de caso de uso, nós temos o usuário comum, ele tem acesso à função de bater o ponto e ver os meses anteriores e também de ver os relatórios. O usuário administrador, ele tem acesso à área de ver relatórios, ele pode executar essa função. Ele também pode executar a função de atualizar os dados do ponto, e ao fazer isso, é gerado um relatório. Ele também pode atualizar os dados do banco de horas, e ao fazer isso, ele gera um relatório. Aqui nós temos o diagrama de entidade e relacionamento, em que pode-se observar que um relatório ele pode ser realizado por um usuário, e um usuário realiza vários relatórios. Um relatório pode ser realizado por vários usuários, e um usuário realiza vários relatórios. Um usuário ele realiza vários dias de trabalho e vários dias de trabalho são realizados por vários usuários. Pode passar. Desenvolvimento. Durante o desenvolvimento deste programa, eu passei por vários passos, sendo estes: pesquisa de campo, planejamento, escolha das ferramentas utilizadas, prototipação, correção e aprimoração, implantação, entrevistas e, por fim, a escrita do artigo.
As ferramentas que eu utilizei foram o ambiente de desenvolvimento integrado, o NetBeans 8.0.2, onde eu fiz todo o processo de programação do software, e também o PostgreSQL versão 11.3, na qual eu fiz todo o armazenamento dos dados que foram inseridos pelo programa. O software foi desenvolvido com a ajuda dessas ferramentas e também do PGAdmin, o PGAdmin 4, que ele fez a intermediação entre o usuário e o banco de dados. Foi utilizado o modelo MVC, modelo, visão e controle, no qual ficam separados por classes, pastas com as classes, as pastas com as telas e as pastas contendo os códigos para a programação. Também utilizei um banco relacional, ou seja, ele pode ser representado por relações, e a versão do Java que eu utilizei foi 8.0. Pode passar. Como funciona? Nós temos aqui a tela inicial, onde pode ser feito o login ou o cadastro. Pode passar. Aqui é a tela de cadastro, onde preenche todos os seus dados e salva. Aqui temos a área onde o usuário será redirecionado, o usuário comum será redirecionado para poder bater o ponto. Simplesmente ele precisa apertar aquele botão e será salvo na tabela e no banco de dados os seus dados das horas. Para não ocorrer fraudes, eu implementei a função de bloquear para não poder ser alterada a hora do sistema do computador, e essa imagem representa todo o processo que eu realizei para poder bloquear essa alteração. Essa aqui é a tela onde o usuário pode estar vendo os arquivos anteriores por mês e ano. Essa aqui é a tela do administrador, em que ele pode selecionar uma pessoa para editar. Ele seleciona se ele quer editar uma pessoa específica ou todos os usuários ao mesmo tempo. E essas são as 4 funções que ele pode estar realizando. Alterar os dados do ponto, alterar os dados do usuário e visualizar relatórios, e também alterar as horas do banco de horas. Essa aqui é a área em que altera as horas do banco de horas. Ele pode selecionar adicionar ou remover horas. Quantas horas ele quer remover é posto aqui. E o motivo aqui. Pode passar. Aqui é a área onde pode ser observado todos os relatórios gerados. Pode passar. Aqui é a área onde pode ser alterados os dados do ponto, de todos os meses, de todos os anos. Aqui eu estou mostrando para vocês a diferença que fez a utilização do JTatu, que ele é uma aplicação que transforma o design da plataforma NetBeans para poder ficar melhor para o usuário utilizar. Considerações. A implantação, a princípio, deveria ter sido feita no CMEI inteligente, mas por alguns motivos eu acabei me mudando para o CMEI arco-íris. E conversando com a diretora, ela me orientou para que eu implantasse no local onde eu estou trabalhando hoje, e por conta disso foi feita essa troca. O que não influenciou em nada, pois eles puderam utilizar de maneira correta também. Eu fiz a entrevista após 30 dias da implantação e eu obtive o feedback dos funcionários, com dois feedbacks positivos e 2 negativos. Os positivos são cálculo de horas automático, acesso ao banco de horas e horas diárias trabalhadas, e os negativos são demora para ligar o computador e a restrição de apenas 4 batidas de ponto ao dia. Resultados. Bom, analisando todo o percurso da implantação e as respostas dos entrevistados voluntários, eu pude compreender que o software ele trouxe impacto positivo, proporcionou um maior controle sobre o usuário, sobre os funcionários, e foi de fácil uso. O evento que eu participei aqui no campo foi a FEPIAC, em que eu pude estar imerso neste ambiente de experiências da área da informática, e também pude receber críticas positivas e negativas para poder implementar no meu software tudo aquilo que poderia melhorar. Essas são as minhas referências. Obrigado pela atenção e estou aberto à audição.
amo muito vocês. Muito obrigado por estarem aqui nesse momento. Eu tô morrendo de medo. Calma aí, deixa eu... Bem... Muito obrigado. Acabou! Meu Deus, eu não tô muito gelada. A gente mandou muita foto, Chuchu. Eu achei que não ia dar certo. Ai, Porque Karina. ele olhou pra mim e falou assim, eu vou fazer tudo em cima da hora. E agora há pouco eu achei que não ia dar certo. Mas agora eu falei que quando ele tava apresentando ali, você tava mostrando a cesta. Eu fiz vídeo? Não, foi engraçado. Não, foi engraçado. Você daí do nada assim. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Obrigado por prestigiar este momento. Tchau.